Senhoras e senhores, bom dia. Com a devida autorização, daremos início à sessão solene de posse dos novos dirigentes do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região para o biênio 2021-2022. Tomam posse hoje, como presidente, a desembargadora Liana Ferraz de Carvalho e vice-presidente e corregedor Francisco Meton Marques de Lima. Solicitamos a todos os presentes que observem o devido distanciamento e o uso de máscaras durante a solenidade, como medidas preventivas ao contágio do novo coronavírus. A solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo canal do TRT 22 no YouTube. Em razão do momento que vivenciamos, esta solenidade será num formato mais célere. Anunciamos os excelentíssimos senhores desembargadores desta Corte e a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, que estão presentes em seus lugares regimentais. Excelentíssima senhora desembargadora-presidente Liana Scheibe, excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente e corregedor Wellington Jim Boa Vista, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Meton Marques de Lima, excelentíssimo senhor desembargador Jorge Alain Machado Araújo, excelentíssima senhora desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, e excelentíssima senhora procuradora-chefe da PRT 22, Maria Helena Moreira Rego. Anunciamos os excelentíssimos senhores desembargadores desta Corte, que estão de forma telepresencial. Excelentíssimo senhor desembargador Arnaldo Bozon Paz, excelentíssimo senhor desembargador Manoel Edilson Cardoso, excelentíssimo senhor desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha. Integram a mesa de honra a excelentíssima senhora ministra-presidente do TST e CSJT, Maria Cristina Peducci, excelentíssima senhora ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes, excelentíssimo assessor jurídico da Vice-Presidência da República, Israel Pinheiro Torres Júnior, neste ato, representando o vice-presidente da República, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho, excelentíssimo subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima, excelentíssima senhora desembargadora, presidente do TRT da 17ª Região e conselheira do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ana Paula Talceda Branco, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, José James Gomes Pereira, excelentíssima senhora procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, Carmelina Maria Mendes de Moura, excelentíssima senhora conselheira, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, neste ato representando a presidência do Tribunal de Contas do Piauí, excelentíssima senhora desembargadora, presidente do TRT da 5ª Região e secretária-geral do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Dalila Nascimento Andrade, neste ato, representando a presidência do colégio, Colé Precor, magnífico reitor da Universidade Federal do Piauí, professor doutor Gildásio Guedes Fernandes, excelentíssima senhora procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, Maria Helena Moreira Rego, excelentíssimo senhor procurador-chefe substituto da Procuradoria da República no Estado do Piauí, Antônio Cavalcante de Oliveira Júnior, neste ato, representando o procurador-chefe, excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Luiz Antônio Colucci,
Neste ato, representando a presidência da ANAMATRA, Excelentíssimo senhor presidente da OAB Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, Excelentíssimo senhor procurador-chefe da União no Estado do Piauí, Sérgio Eduardo Freire Miranda, Excelentíssimo senhor presidente do TRT da 10ª Região, Brasilino Santos Ramos, Excelentíssimo senhor desembargador-presidente do TRT da 11ª, Dr. Laírton José Veloso, Excelentíssimo senhor presidente do TRT da 23ª Região, Nicanor Fávero Filho, Excelentíssimo senhor desembargador, vice-presidente do TRT da 9ª Região, Célio Rostes Valdrafe, Excelentíssimo presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Dr. Celso Torres. Com a palavra, a presidente, desembargadora-presidente Liana Scheibe. Declaro aberta a sessão solene de posse de Suas Excelências, a senhora desembargadora Liana Ferraz de Carvalho e o senhor desembargador Francisco Meton Marques de Lima, respectivamente nos cargos de presidente e vice-presidente e corregedor do TRT da 22ª Região. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em tempo, registramos a presença do nosso diretor-geral de administração, Álvaro Celso Bonfim Rezende, na pessoa de quem saudamos todos os servidores da casa, e a presença do excelentíssimo senhor juiz auxiliar da presidência, juiz Francisco Washington Bandeira Santos Filho, na pessoa de quem saudamos todos os juízes de primeira instância da casa. Neste instante, ouviremos a excelentíssima senhora ministra-presidente do TST e CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi. Atenção. Ministra, com licença, o seu áudio está ligado. Perdão, estava desligado. Bom dia. Cumprimento a direção em nome e com grande honra
que apresento nesta oportunidade, em nome do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e de toda a Justiça do Trabalho, cumprimentos à atual e à nova direção do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Na pessoa da presidente desembargadora Liana Scheib e da presidente empossanda, desembargadora Liana Ferraz, eu cumprimento todos os magistrados deste egrégio tribunal e todos os magistrados brasileiros. Cumprimento as autoridades presentes já nominadas, aqui na pessoa da minha colega, a ministra Adelaide Arantes, e cumprimento os advogados, membros do Ministério Público, servidores do tribunal, senhoras e senhores. Com honra reiterada, estou aqui e distinguida com a deferência de poder pronunciar estas palavras já ao início da solenidade. E destaco que a atual direção que deixa nessa oportunidade o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que transmite a nova direção, deixa o legado de muito trabalho e muito empenho, expressão direta da atuação da presidente, desembargadora Liana Scheib, e do vice-presidente e corregedor regional, desembargador Wellington Boavista. A desembargadora Liana, presidente no biênio 2019 e 2020, com sua expertise adquirida dos cursos de doutorado em Direito Constitucional e Direito Administrativo e na sua atuação como juíza, como magistrada de carreira, que já foi anteriormente também presidente, vice-presidente e corregedora, em 3 biênios, consolidou uma gestão eficiente e produtiva. E contou com o apoio e o trabalho de excelência do vice-presidente e corregedor regional, o desembargador Wellington Jim Boavista, que contribuiu também com a sua experiência para o êxito obtido na direção do Tribunal da 22ª Região e também adquirido em outros biênios, além de possuir formação profissional que perpassou tanto pela advocacia quanto pela magistratura. E pode-se dizer que produziram uma gestão completa, madura, harmoniosa e eficiente. A hoje será empossada presidente deste egrégio TRT da 22ª Região, a desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, traz todo o conhecimento adquirido na sua formação profissional como magistrada de carreira e também conhecimentos adquiridos em sua formação jurídica pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em Direito Civil, além da participação em diversos e importantes eventos acadêmicos que dão já sustentabilidade à sua futura gestão. Além disso, registro com alegria o fato de ser uma direção presidida também por outra mulher, são 2 mulheres com o mesmo nome, Liana, que será sucedida, portanto, por outra mulher, e isto justifica o avanço e o progresso da justiça a partir de lideranças que expressam força, capacidade e determinação. Como disse Virginia Woolf, o fato de que as mulheres tenham progredido mostra que elas podem progredir ainda mais. Pois não consigo, diz ela, ver por que se deveria estabelecer um limite ao progresso delas, tanto no século XIX quanto no século XIX. Mas não é preciso apenas educação. É preciso que as mulheres tenham liberdade de experiência, que elas difiram sem medo dos homens e que expressem sua diferença abertamente, que toda a atividade da mente seja estimulada, de modo que sempre exista um núcleo de mulheres que pensem, inventem, imaginem e criem
tão livremente quanto os homens, e sem nenhum meio do ridículo e da condescendência. Hoje, posso afirmar com segurança que a atual presidente, a desembargadora Liana Schaibe, e a recém-impossada desembargadora Liana Ferraz de Carvalho compõem o grupo de mulheres com liberdade de experiência a que Virginia Woolf se refere. São mulheres que pensam e decidem, contribuindo para a gestão do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e da Magistratura Trabalhista, e, assim, contribuem e promovem também eficiente prestação jurisdicional. De semelhante modo, o hoje empossado vice-presidente e corregedor regional, desembargador Francisco Meton Marques de Lima, brinda a direção do egrégio Tribunal Regional com sua formação acadêmica robusta, que perpassa os cursos de mestrado na Universidade Federal do Ceará e do doutorado na Universidade Federal de Minas e o magistério na Universidade Federal do Piauí. E a sua formação profissional, desde a sua atuação como advogado até a magistratura, quando atuou também na direção, já em tempos pretéritos, da Corte Regional e na Escola Judicial. Enfim, as competências dos membros da nova direção aqui referidas demonstram formação profissional potente que construíram ao longo dos anos e que agora será fundamental para enfrentar os desafios próprios da realidade que vivemos na gestão deste egrégio tribunal. Parabenizo, portanto, a direção que hoje se despede e a nova direção, que contará com magistrados dedicados e que contarão sempre com o apoio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Concluo dizendo que para uma boa gestão é fundamental que a justiça seja o alvo e o objetivo primeiro, tendo como premissa a equidade para que seja cumprido o ideal do direito como integridade, né, para usar a expressão do saudoso professor Ronald Dworkin. Desejo toda sorte de bênçãos aos que concluíram e à nova direção, com os votos de que, com a proteção de Deus, escrevam mais um capítulo da história deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, né, no caminho da eficiente prestação jurisdicional e da justiça. Muito obrigada por esta oportunidade de expressar aqui a minha admiração e a minha estima por todos. Boa solenidade, boa sorte. O TRT da 22ª Região agradece a honrosa presença da ministra-presidente do TST e CSJT, Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, a excelentíssima senhora desembargadora-presidente, Liana Schaibe. Excelentíssima senhora ministra-presidente do TST e do CSJT, Maria Cristina Peduzzi, porque tenho um profundo apreço por ser exemplo de sabedoria, elegância e equilíbrio. Excelentíssima senhora ministra do TST, Delaide Alves Miranda Arantes, um orgulho para todos nós. Permitam-me cumprimentar toda a mesa nas pessoas das ilustres ministras já referenciadas. Cumprimento também meus pares na pessoa do nosso decano, doutor excelentíssimo senhor
desembargador Wellington Jim Boa Vista. Minhas senhoras, meus senhores, senhores servidores. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há um tempo para todo propósito. É tempo de findar e de colher. Obrigada, Senhor, por todos os seus propósitos. Encerra-se hoje minha segunda passagem pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Diz-se que, quando se quer ir rápido, vai-se sozinho. Mas, quando se deseja ir longe, vai-se em grupo. É hora, pois, de agradecer aos meus pares e a cada integrante da equipe que aceitaram o desafio de dividir comigo a responsabilidade e a honra de conduzir o destino desta casa. A cada um dos servidores desse tribunal, terceirizados, estagiários, minha maior gratidão por me fazerem sentir na alma o significado de uma verdadeira família, por me permitirem vivenciar o verdadeiro valor da palavra união. Aos membros do Ministério Público, que nos ladeiam, apontando-nos sempre o caminho da retidão. Aos advogados, a quem dedico todo o nosso esforço, pois sem eles não seríamos desafiados no nosso dia a dia. Companheiros de angústia e de felicidade, dos acertos e desacertos, lados de uma mesma moeda. Também aos nossos jurisdicionados, que nos ensinam dia a dia o valor da humildade, da falibilidade e da justiça. Como diria Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Agradeço, então, a Deus por me poupar da covardia, por me mostrar que o caminho da fé é mais promissor que o caminho da desesperança. Diante dos desafios e incertezas que pairaram sobre todos nós, não esmorecemos. A coragem se sobrepôs ao desânimo. Havia, no fundo, uma certeza, dita nas palavras de Fernando Sabino, a certeza de que era preciso continuar, de que era necessário fazer da interrupção um caminho novo, do medo uma escada, da procura um encontro. Nesse biênio, o TRT alcançou as expressivas premiações de IPCJus 100% do relatório Justiça em Números do CNJ, sendo, por 2 anos consecutivos, o TRT mais eficiente e produtivo do Brasil. Primeiro lugar no IGEST do CSJT, segundo os resultados divulgados em 2020. Selo 100% PJE, concedido pelo CSJT e TST. E selo ouro nos prêmios CNJ de qualidade 2019 e 2020. Somente 2 tribunais de pequeno porte figuraram entre aqueles que receberam selo ouro ou diamante nesse ano. E o TRT, orgulhosamente, é um deles, ocupando o 5º lugar geral e o 1º lugar entre os TRTs de sua categoria, cujo subcomitê teve a honra de coordenar em 2020. Mantivemos o ouro, premiação que o nosso tribunal
já ostenta por 5 anos, mesmo com todas as adversidades ao nosso redor, e com a particularidade de termos o menor quadro de magistrados e servidores do país. Seguimos o ensinamento do poeta gaúcho Mário Quintana. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Pois bem, o sucesso é como as borboletas. Ele não pode ser uma busca guiada pelo fetiche ilusório da vaidade. Ele deve ser sempre conquistado como resultado do trabalho e da dedicação. Os números alcançados e as citadas premiações do CNJ e do CSJT são a parte mais visível da herança bendita que tenho a honra de transmitir à nova administração da Corte. Deixamos, pois, um legado de trabalho árduo. Tenho para mim, como bem dito por Padre Antônio Vieira, que a santidade não consiste nos nomes, senão nas obras. A partir disso, é que expresso meu mais profundo desejo de conquistas e sucesso à gestão da desembargadora Liana Ferraz e do desembargador Francisco Meton, que ora se inicia. Nada mais gratificante do que deixar um jardim florido à espera das borboletas com os novos dirigentes da casa. Que Deus os abençoe e muito obrigada. Daremos início, neste instante, aos atos solenes de posse dos novos dirigentes desta Corte. Daqui, doutor. Tenho a honra de convidar a excelentíssima senhora, desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, para prestar o compromisso de posse no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região para o biênio 2021-2022. Agora eu falo. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito à senhora secretária do Tribunal Pleno, Flávia Silvana Braga, que proceda à leitura do termo de posse, que será assinado por mim e pela desembargadora em poção. Termo de compromisso e posse da excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Liana Ferraz de Carvalho, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 11 horas, em sessão solene do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, realizada no plenário do Tribunal, sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Liana Scheibe, compareceu a excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Liana Ferraz de Carvalho, eleita na sessão administrativa realizada no dia 21 de outubro de 2020, para exercer o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, durante o biênio 2021-2022, na forma regimental, conforme Resolução Administrativa número 36 de 2020, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho número 3086 de 2020, do dia 23 de outubro de 2020. Atendidas as formalidades legais e assumido o compromisso de bem servir, toma posse no referido cargo. E, para constar, eu, Flávia Silvana Tavares Braga, secretária do Tribunal Pleno, lavei o presente termo que, após lido e achado conforme, vai assinado pela excelentíssima senhora desembargadora presidente, pela empossada e pelos demais desembargadores do trabalho presentes. Declaro empossada no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, a excelentíssima senhora desembargadora Liana Ferraz de Carvalho. Convido a sua excelência a assumir a presidência da sessão. Cumprimento as eminentes autoridades que participam desta solenidade, já nominadas na pessoa da excelentíssima senhora ministra, presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça e Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. Saúdo a todos aqui presentes. Convido Sua Excelência, o senhor desembargador Francisco Meton Marques de Lima, para prestar o compromisso de posse no cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Solicito que a secretária do Tribunal Pleno, senhora Flávia Silvana Braga, proceda à leitura do termo de posse, que será assinado por mim e pelo desembargador empossando. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Francisco Meton Marques de Lima, no cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 11 horas, em sessão solene do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, realizada no plenário do Tribunal sob a presidência da excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Liana Ferraz de Carvalho, compareceu o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho, Francisco Meton Marques de Lima,
eleito na sessão administrativa realizada no dia 21 de outubro de 2020, para exercer o cargo de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, durante o biênio de 2021-2022, na forma regimental, conforme Resolução Administrativa número 36 de 2020, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, número 3086 de 2020, do dia 23 de outubro de 2020. Atendidas as formalidades legais e assumido o compromisso de bem servir, toma posse no referido cargo. E, para constar, eu, Flávia Silvana Tavares Braga, secretária do Tribunal Pleno, lavrei o presente termo que, após lido e achado conforme, vai assinado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente, pelo empossado e pelos demais desembargadores do Tribunal do Trabalho presentes. A partir deste momento, ocupam seus lugares regimentais a Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Liana Ferraz de Carvalho e o Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Francisco Meton Marques de Lima. Registramos a presença da Excelentíssima Senhora Heloísa Romerd, presidente da Comissão de Trabalho da OAB Piauí. Em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes. Neste instante, teremos a palavra da Excelentíssima Senhora Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, Maria Helena Moreira Rego. Bom dia. Peço permissão para saudar a todas as autoridades presentes em nome da Excelentíssima Senhora Desembargadora Liana Scheib, que hoje se despede da presidência deste tribunal. Senhoras, senhores, mais uma vez se renova a direção deste Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, um tribunal nacionalmente reconhecido pela sua alta produtividade e qualidade das decisões. Nos despedimos da doutora Liana Scheib e do doutor Wellington Jim Boavista, que não apenas realizaram uma gestão de excelência, mantendo o TRT 22 em posição de destaque no cenário jurídico nacional, como também enfrentaram com coragem, determinação e desvelo a crise sem precedentes provocada pelo coronavírus. E damos as boas-vindas à doutora Liana Ferraz e ao doutor Francisco Meton. Na milenar cultura indiana, o elefante é considerado símbolo de sabedoria. Para nós ocidentais, a correlação soa estranha e estapafúrdia. Mas o olhar interior dos orientais enxergou nos elefantes 3 características peculiares: bondade, mansidão e força. Em razão de seu imenso tamanho, suas orelhas enormes, seus pequeninos olhos, seu andar tranquilo e sua força excepcional,
que lhe permite se arremeter contra todos os obstáculos que aparecem em seu caminho, o elefante é comparado ao homem sábio. Os indianos afirmam que a vontade do verdadeiro homem sábio deve ter a força do elefante, o que lhe permitirá superar qualquer dificuldade. E a paciência e a sua paciência, de modo a conseguir escutar com o mesmo interesse o rugir dos animais selvagens e o canto do rouxinol. E assim também deve ser a justiça, forte, porém paciente. No decorrer de sua longa jornada como magistrada, e abro um parêntese para explicar que longa tão somente porque ingressou muito jovem na carreira, a doutora Liana Ferraz sempre exercitou essas duas características, exercendo sua missão de magistrada com determinação, compromisso e bondade. Para ser efetiva, a justiça precisa, antes de tudo, ouvir com paciência e só então aplicar a lei com o rigor necessário. Todos que atuam com o direito do trabalho passamos pelo ano de 2019 sob ataques. Muito se argumentou em defesa do fim da justiça trabalhista, utilizando-se fundamentos sofistas e retóricos. As situações imprevistas e inusitadas ocasionadas pela pandemia de Covid demonstraram de forma incontestável a importância deste ramo da magistratura no equilíbrio dos interesses econômico-trabalhistas. O impacto no mundo do trabalho das novas circunstâncias foi avassalador. E a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho conseguiram estar presentes e eficientes, apesar de todas as enormes dificuldades. Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, duas instituições que têm em essência a mesma missão: defender a efetividade das normas trabalhistas e, por meio delas, garantir relações de trabalho justas e dignas, e também extirpar a concorrência desleal. Duas instituições que se fortalecem uma à outra. As ações coletivas do Ministério Público do Trabalho permitem à Justiça do Trabalho proferir decisões de grande impacto social, com potencial de transformar a realidade. Uma realidade, infelizmente, ainda marcada por números vergonhosos. Em 2018, tivemos 623.786 acidentes de trabalho, nos quais 2.022 trabalhadores perderam a vida. 3,4 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham. Destes, 710 mil possuem apenas entre 10 e 13 anos de idade. Temos hoje mapeados 2.487 pontos de exploração sexual para fins comerciais de crianças e adolescentes. Entre 2013 e 2018, foram resgatados em situação de trabalho escravo 45.028 trabalhadores. 2.144 desses resgates ocorreram aqui no nosso estado. As ações do MPT ampliam e efetivam o acesso à justiça, permitindo, por meio da tutela inibitória, a eliminação de lesões em curso e o ainda mais importante, a prevenção de ilícitos. Nesta oportunidade, quero reiterar a disposição dos membros do MPT Piauí em prosseguir com o mesmo espírito de cooperação que tem marcado nossa relação institucional e aprofundar o intercâmbio de experiências relacionadas às matérias trabalhistas comuns às instituições, com o objetivo de promover o aprimoramento da visão acerca das questões coletivas que envolvem a atuação do MPT. Antes de encerrar, não posso também deixar de aproveitar a oportunidade de destacar a importância para o movimento de libertação feminina de uma mulher dar as boas-vindas a outra mulher, ambas ocupantes de cargo de liderança em instituições eminentemente masculinas. Sem esquecer que a doutora Liana Ferraz hoje sucede outra combativa representante do gênero feminino, a desembargadora Liana Chaib. Doutora Liana Ferraz, doutor Meton, em nome da minha instituição, Ministério Público do Trabalho, desejo muito sucesso e grandes realizações para a nova gestão. Muito obrigada a todos pela atenção. Ouviremos agora o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.
Bom dia, Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Maria Cristina Peduzzi, Senhora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, Senhora Desembargadora, ex-presidente desta Corte, Desembargadora Liana Scheib, em nome das quais cumprimento todos os membros da Corte, estendendo os cumprimentos ao decano da Corte e membro do 5º Constitucional, desembargador Wellington Jim Boa Vista, senhoras e senhores, advogados, advogadas, funcionários desta Corte, é motivo de júbilo chegar até aqui, vamos dizer assim, no final da caminhada da gestão da doutora Liana Scheib, com toda a sua equipe, e aqui cumprimento a sua equipe, doutora Liana, na pessoa do doutor Washington Bandeira, juiz do trabalho, e a honra chegar até aqui, no final da sua jornada enquanto gestora, e eu pude acompanhar a sua primeira gestão na Justiça do Trabalho, e agora, mais especificamente, da segunda gestão da doutora Liana, e pudemos ter feito várias parcerias, fizemos as parcerias, a OAB do Piauí teve uma harmonia com a gestão da doutora Liana Scheib, uma harmonia que deu muitos frutos para a Justiça do Trabalho. O selo ouro que o tribunal sempre frequenta com os dados do CNJ perfaz justamente um perfil de gestor que não só a doutora Liana Scheib teve, mas os demais desembargadores que por aqui passaram. É um exemplo para as justiças do Brasil todo, e esse tribunal, em que pese ser pequeno em números de funcionários, em número de juízes, ele se agiganta com a precisão dos seus dados e com a expansão do que ele produz e produziu desde sempre. E por conta disso, eminente desembargadora presidente Liana Ferraz, esse espólio que Vossa Excelência está a conquistar agora, deixado pela gestão anterior, nós aqui, enquanto gestores da OAB, estamos à disposição para firmarmos com mais harmonia ainda, com mais parceria, tantas ações que foram feitas nesse último biênio. E posso aqui numerar algumas delas, com relação ao atendimento virtual, a preocupação que sempre a OAB teve em ter esse tipo de atendimento, e sempre fomos bem atendidos nos nossos pleitos, principalmente durante a pandemia, até mesmo na questão do estacionamento aqui do prédio do TRT, que foi uma conquista também que fizemos com a gestão da doutora Liana Scheib. Essas poucas palavras servem para que nós agradeçamos a gestão anterior e tenhamos esperança de que a gestão que agora se inicia será tão bem virtuosa como a que ora se encerra. Estaremos à disposição da Corte, dos advogados e dos servidores aqui da Corte do Trabalho piauiense. Muito obrigado, parabéns, sucesso para a nova missão do professor Meton e da doutora Liana Ferraz. Neste momento, ouviremos pronunciamento de Sua Excelência, Senhora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Liana Ferraz de Carvalho. Bom dia a todos. Autoridades já nominadas, cuja saudação faço na pessoa da ministra Maria Cristina Peduzzi, aqui representando o Colendo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Senhoras, senhores, hoje estamos a celebrar a alternância de dirigentes do nosso tribunal. Irei suceder à excelentíssima senhora desembargadora Liana Scheib na condução desta casa. Um momento histórico para nosso tribunal, quando há sucessão na sua direção máxima de duas mulheres, em um país no qual ainda são poucas as ocupações por mulheres em cargos de direção e destaque. Estamos na vanguarda. Bem por isso, e antes de tudo, gostaria de enfatizar o valoroso trabalho realizado por esta gestão, notadamente em função dos imensos desafios
que tiveram que ser enfrentados, advindos com a pandemia do Covid-19. Meu reconhecimento à presidente, desembargadora Liana Chaib e sua equipe, assim como ao vice-presidente, desembargador Wellington Jim Boa Vista, pela condução desta corte. A direção do TRT tomou decisões rápidas, firmes, efetivas, evidenciando muita resiliência. Vocês tornaram a tarefa dos que irão sucedê-los mais amena. Quanto ao futuro, pensando na administração que se inicia, espero poder dar continuidade ao trabalho de excelência. Nesse mistério, terei a ajuda de uma equipe dedicada e competente, em sua maioria servidores da casa, que certamente não medirão esforços para fazer nosso tribunal maior e melhor. Espero contar também com o apoio dos meus pares e de todos os que fazem a justiça do trabalho no Piauí. Magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, Ministério Público do Trabalho, advogados e demais setores sociais. Estaremos irmanados nesta caminhada, procurando fazer do nosso trabalho verdadeira poesia, no sentido indicado pelo Papa Francisco, em recente exposição a juízes, e que tem sido bastante veiculado nos meios sociais. Meus agradecimentos a todos que se fazem presentes nesta sessão solene, amigos, amigas. E aqui, e por fim, de forma particular, agradecer em primeiro lugar a Deus por permitir esse momento, aos meus pais, Genival e Esther, às minhas irmãs, Cláudia e Emília, ao meu marido, Jorge Alain, e aos meus filhos, Carol, Guilherme e Gustavo, bem ainda ao meu genro, Felipe. Vocês são tudo para mim. Meu muito obrigado. Convidamos os desembargadores empossados para a foto oficial de posse, em seguida a foto com os outros desembargadores, com os demais desembargadores. A foto vai ser feita ali no centro, doutora Eliana. Agora? Agora. Fiquem um pouco afastados, eu acho que pode tirar a máscara para foto. Só não ficarem próximos. Isso. Por gentileza, os demais desembargadores para a foto. Aguardem aí, doutora Eliana. Muito obrigada, senhores. Com a palavra, a desembargadora presidente.
Declaro encerrada esta sessão. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram esta solenidade. Bom dia a todos.